Matheus, vamos entrar em um assunto agora que gera muito curiosidade, o Splash White. Mas afinal, o que é o Splash? Splash é uma mutação genética, né? Hoje, tratando do quarto de milha, nós temos as três principais, que são SW1, SW2 e SW3. Nós já temos SW6, né? Porém, essas três são as principais. Elas são uma mutação que dificultam a migração ali dos melanócitos, né? E, consequentemente, ela gera uma despigmentação, uma área branca sem a produção da melanina. E aí, onde não tem essa pigmentação, essa mancha branca se forma, né? E essa mancha ela pode variar de acordo com essa combinação de mutações que o animal tem. O animal ele pode ter um alelo, pode ter dois alelos para uma mutação específica, ele pode ter mais de uma mutação, inclusive mutações em que essa mancha branca se estende por todo o corpo, né? Que é o que a gente chama de total white, que é quando essa mancha ela cobre toda a extensão, né, do corpo desse animal e você não consegue nem enxergar a base que tem da pelagem, porque a mancha cobriu tudo ali. Mas todo total white tem uma cor base? Todo total white tem uma cor base. É correto dizer que esse splash é um gene, Matheus? Ele é uma mutação. Por exemplo, desses exemplos que eu citei, nós temos SW1 e SW3 que estão no gene MITF e o SW2 no PAX3. Então, ele não é um gene propriamente dito, mas uma mutação em um gene. Vamos falar de um padrão de manchas brancas, então. Você sabe explicar pra gente como que é esse padrão? Por exemplo, o SW1, o SW2, o SW3, como eles se expressam? O que se discute muito, Thaís, inclusive até gera alguns mitos, né? É que o SW1 é o que mancha a cara. O SW2 é o que mancha, que dá calçado alto. Essas manchas, justamente por elas serem muito parecidas, a gente não consegue saber exatamente qual mutação que tá gerando a ação ali. Nós podemos ter uma desconfiança, né? Porque, por exemplo, o SW1 ele tende a ter manchas menos expressivas que o SW2, mas isso não é uma regra, isso varia de indivíduo para indivíduo. Então, animais que são SW1 heterozigoto, eles podem ter desde um calçamento baixo, uma estrelinha na testa, até uma frente aberta, um calçamento um pouco mais alto. Enquanto animais que são SW2 heterozigotos tendem a ser um pouco mais manchados. Mas, como eu disse, isso não é uma regra propriamente dita, né? A gente acaba tendo mais casos assim, de SW2 mais manchados, e aí, por conta dessa incidência maior, o pessoal cria esses mitos, né, em relação a essas manchas. A mesma coisa em relação à surdez. Eu já ouvi falar, por exemplo, que somente é SW2 que deixa o animal surdo. E não é uma verdade. A questão é que nós temos animais que são SW2 com manchas mais expressivas do que animais SW1, e, consequentemente, essa mancha atinge a estrutura interna do ouvido e deixa o animal surdo. Enquanto o animal que é SW1 heterozigoto, que tem uma frente aberta, essa mancha não atinge essa estrutura e por isso a gente vê menos casos. Mas, como eu disse, não é uma regra, isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Então, digamos assim, a cara branca não é sinônimo de surdez. Analisando visualmente, Matheus, dá para se saber qual é a característica que vai levar à possibilidade real de surdez, ou é necessário, independentemente da quantidade de mancha branca, fazer um exame para verificar se existe surdez ou não no animal? É que é o seguinte, essa mancha, a gente tem que imaginar ela em 3 dimensões e não somente em 2 dimensões como a gente costuma fazer. Então, se você analisar um animal que tem uma mancha abaixo do ouvido, você não pode cravar que ele não é surdo. Porque essa mancha, internamente, ela pode atingir essa estrutura. E aí sim o animal ser surdo. Então é importante frisar esse tipo de situação, porque isso às vezes leva a algum erro, até mesmo de interpretação. Então o animal não necessariamente essa mancha precisa ultrapassar a orelha, né, para ele ser surdo. Mas a parte interna, sim. E o contrário também é verdadeiro? Ele pode ultrapassar a orelha por fora e o cavalo não ser surdo? Perfeitamente. Essa mancha ela pode atingir a parte superficial e não a interna, e aí o animal ouvir perfeitamente. Olha só, interessante. E qual que é a importância do exame, então? A gente falou do exame pro preto, pro green, para vários outros testes de pelagens, mas qual que é a importância de fazer o exame do splash? Justamente para você identificar qual é a combinação que o animal tem, né? Para que você consiga direcionar esses cruzamentos, se esse for o seu intuito. Então, o splash, como ele tem as mutações, elas têm características semelhantes,
Sem o teste, você não consegue definir exatamente o que é. E sem essa definição, você também não consegue planejar os produtos, né? Assim como a questão da surdez, nós temos os olhos azuis, que é quando essa mancha ultrapassa a estrutura interna do olho do animal. O que é uma característica que hoje tem sido muito buscada no mercado. Meu animal sempre vai gerar cara branca? Sempre vai gerar olhos azuis? Como essas manchas variam de indivíduo para indivíduo, você não consegue cravar essa certeza. Porém, você pode testar esses genes e direcionar os cruzamentos para facilitar esse objetivo, que é o que acontece muito. Um exemplo, um animal que tem sido muito divulgado, a Índia, até que você, Thaisa, fez algumas publicações, a Índia ela tem 75% de chance de passar pelo menos um alelo para o produto. O que isso já favorece, né, um animal que tem uma cara branca. Se ela cruzada com um garanhão que também tem um splash, essa chance aumenta. Então, assim, você consegue direcionar esses cruzamentos através dos exames, né, para atingir esse objetivo. E como a gente faz o exame de surdez, Matheus? Como a gente identifica um animal surdo? Aí eu vou até deixar para o Lucas explicar um pouco melhor. Isso daí é mais a questão clínica mesmo. Mais questão clínica mesmo, né? É mais a questão clínica, tudo. Não tem um teste genético que você vai identificar essa mancha branca no pavilhão auricular interno do animal, né? Para dizer que ele é um animal surdo provocado por um splash. É mais a questão realmente de exame clínico mesmo, né? De testes clínicos para você fazer de percepção, para ver se o animal é surdo ou não. Eu acho bacana você dar uma explicada melhor na questão do total white. O que é o total white? Porque o total white é um animal todinho branco. Mas ele tem uma particularidade que a mancha do splash invade o corpo inteiro e toma o corpo todo. Né? Exatamente. O Matheus vai explicar melhor. O total white, como eu expliquei no início, ele é uma mancha que encobre toda a extensão do corpo. Geralmente... Ele é só uma mancha. Exatamente. Então o animal possui uma base. O animal possui uma base de pelagem normal, por baixo. Que não é pode visível. Ser qualquer que não é cor. Visível. Pode ser qualquer cor. Ele pode ter alazão, ele pode ter preto, ele pode ter cream, ele pode ter dano. Pode ser tordilho, rosilho. Só que a mancha do splash pega o corpo dele inteiro e deixa ele branco. Esse é o chamado total white. Exatamente. O splash é dominante. O splash é dominante. Então, quando o animal ele tem pelo menos um alelo, esse gene ele vai expressar, mesmo que de forma resumida, né? E ele encobre qualquer pelagem. Então, qualquer base, o splash ele vai sobressair, porque ele realmente ele não deixa produzir esse pigmento. Geralmente o SW2 ou mozigoto são os animais total white. SW2 geralmente, as combinações mais comuns, né? São SW2 homozigoto ou SW2 heterozigoto mais SW1 homozigoto. O que acontece? Essas manchas elas ganham tanta força que elas se expressam de uma maneira muito grande. Inclusive, até aproveitando o gancho, animais que são homozigotos para uma mutação ou mais do splash, eles tendem a ter manchas maiores, porque essas manchas elas ganham força, né? Imagina que enquanto você tem um alelo, ela expressa de uma forma. Você tem dois, ela vai ser mais forte. Então, animais homozigotos, eles tendem a ser mais manchados. Como cada splash, como cada um deles, o SW1, SW2 e SW3, atua individualmente no animal? Ambos têm a característica muito semelhante dessa despigmentação. Porém, você tem incidência maior em locais do corpo. O SW1 tende a ter mais manchas na face, o SW2 na face e membros até abdômen. O SW3, por ser no mesmo gene do SW1, muito parecido com o SW1. Interessante. E outra pergunta que a gente já falou também aqui, que muita gente pergunta se só o Splash White tem o olho azul. Não necessariamente. Nós temos, por exemplo, o gene creme, que é um diluidor incompleto, que quando o animal é homozigoto, ele dilui tanto a eumelanina quanto a feomelanina. E aí o animal fica com os olhos azuis. No caso, o cremelo, o perlino, o smoky cream. Então eles também têm olhos azuis. Mas na hora de transmitir isso para os filhos, para os potros, nem sempre vai sair com os olhos azuis no caso dos perlinos e cremelos. Exatamente. Por exemplo, como ele é um diluidor incompleto, se você cruzar um animal desse, que é duplo diluído, com um animal de pelagem sólida, por exemplo, um alazão, castanho ou preto, esse animal ele vai dar somente o creme desse genitor que tem o creme. Então ele só vai ter uma diluição. Então, pela lógica, ele não vai ter os olhos azuis. Não por esse gene, né? A não ser que ele tenha também o splash faça essa função. Mas, pelo creme propriamente dito, somente se ele receber duas cópias, né? Um do pai e um da mãe.
Sim. Matheus, para o criador do quarto de milha, por que é importante ele saber se o animal carrega o splash antes de planejar um acasalamento? Justamente para esse direcionamento do objetivo dele. Se ele quer um animal manchado, se ele não quer um animal manchado, ele consegue testando ter essas probabilidades na mão. Então ele consegue direcionar esses cruzamentos e atingir exatamente o objetivo dele. Ah, não, eu quero realmente um animal mais manchado. Eu não quero um animal manchado, porque esse não é meu objetivo. Hoje em dia, né, o suprassumo é o cara branca preto. Exatamente. Né? Hoje em dia o suprassumo é o cara branca preto com olho azul. Exato. Você pode buscar isso. Perfeitamente. Quando você olha a pelagem base, o fator red black, mais o azip associado aos splash. Exatamente. Então, quando você associa os splash ao fator red black mais azip, você busca encontrar esse cavalo, esse produto. Cara branca, preto. Entendeu? Que legal. Facilita esse direcionamento. Facilita o caminho para você chegar. Para chegar no cara branca preto. Exatamente. E dá pra gente produzir potros com pelagens exóticas, bonitas, sem fazer um cruzamento arriscado, por exemplo? Talvez um excesso de mancha branca com excesso de mancha branca. É perfeitamente possível. Vamos supor que você não queira de maneira alguma ter um total white. Você pode cruzar 2 homozigotos para SW1, tendo a certeza que você vai ter um homozigoto para SW1 como produto, e ele não vai ser total white. Ele vai ser bem manchado, mas não vai ser total white. Ele não vai ter SW2. Exatamente. Ele não vai ter nenhum SW2. Então, se você consegue sim direcionar esses cruzamentos, é claro, eu sempre recomendo fazer associação com as doenças genéticas, porque isso eu acredito que inclusive seja o pilar, né, em relação a essa parte genética. Associado, lógico, ao fenótipo, ao que o criador, o treinador já busca, né, associa esses exames para poder atingir esse objetivo. E como que o criador pode realizar esse exame com vocês? O que tipo de material que ele tem que mandar? Ele precisa de um veterinário, de um inspetor? O que ele precisa? É mais simples do que parece. O veterinário ou o criador, qualquer um pode solicitar esse exame. Algumas associações, como por exemplo a BQM, para troca no registro exige que seja um inspetor. Porém, outras associações, ou então se é apenas para consulta, para ter o resultado, não para troca na associação, o próprio criador pode solicitar esse exame. Ele vai retirar aproximadamente 50 pelos com bulbo, que pode ser da crina ou da cauda, de potros, preferencialmente da cauda, né? Porque os bulbos são mais íntegros. Vai avaliar se o pelo, no finalzinho do pelo, tem a bolinha que é o bulbo, porque o restante do pelo, toda a extensão é apenas queratina. A parte genética vai estar nessa bolinha que fica dentro da pele quando ele retira, né? Ele vai colocar dentro de um envelope de papel e enviar para o laboratório para análise. Preencher a solicitação, colocar junto e enviar para o laboratório. Solicitação tem no nosso site, né? Toda solicitação de todos os exames tem nos seus devidos departamentos de cada pelagem, 5-penny, 6-penny, DNA de paternidade, tem as requisições, preenche as requisições e manda para a gente. Importante ser no envelope de papel, porque no envelope plástico, no sacola plástica, em saco plástico, pode haver o apodrecimento da raiz do pelo, causando fungo, apodrecimento e a perda do material genético. Então, já num envelope de papel, a gente evita que ocorra esse apodrecimento dos pelos e dura. Mas Matheus, eu não sei qual exame eu solicito, como eu faço? Entra em contato comigo, eu vou analisar a árvore genealógica, eu vou analisar o fenótipo desse animal e vou indicar ali o que mais compensa, o que faz sentido ser solicitado para esse animal. Eu costumo prestar essa assessoria para os clientes do laboratório justamente porque é um assunto um pouco difícil, leva um tempo para poder entender, e também é um material que não se encontra facilmente na internet. Então, eu até gosto de disseminar a informação justamente para isso, para facilitar esse entendimento do criador, do veterinário, e presta essa consultoria justamente para poder facilitar a vida dele ali. Excelente. Nós vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco a gente vai falar de embriões biopsados. A sexagem nesses embriões, six-penny, pelagem também é possível, não é mesmo? Isso. E células-tronco. Já voltamos.